Fala rapaziada, eu sou o Kazuto e hoje eu vou reagir aqui. Vamos reagir, né? Na verdade, tô com meu irmão aqui. É nóis. Vamos Sabe reagir. forte. Só pesquisar lá no eFootball. No eFoot, tamo lá, sabe esporte. Vamos reagir aqui o primeiro episódio aqui de The Beginning After the End, né? Adaptação aqui do meu manhwa favorito, mas eu tô com a expectativa lá embaixo, porque a qualidade da animação vai ser duvidosa. Eu vou dizer assim, duvidosa. Mas vamos conferir aqui, né? Vamos dar uma chance pra ver como é que vai estar. Já vai deixando seu like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho. Aí pro vídeo aí tiver mais pra me ajudar. Tamo junto. E bora pro react. É o Confuso rei. pensadinho? Não. É o rei Grey. Ai, como é que a gente vai coisa sem legenda aí? Eu já sei o que ele disse ali, Watashi. Watashi wa. Português, Brasil. Português, Brasil. 私は王となった。 Me tornei um rei. Porra. Caralho, Caralho. fazendo errado. Ó, Me bomba. 最も強き王。それが私の。 É, aqui no começo eles já adicionaram bastante coisa. Que não tem no cenário que não tem no manhwa. Ué, 殿だ。 era um rei? Ué. Eles não colocaram o monólogo que ele tem, velho. Quando ele tá, ele tipo, ele morre, né? Nesse mundo. Aí ele vai reencarnar em outro, é um Isekai. Aí quando ele tá morrendo, ele se pergunta, né? Aí ele fica revendo o passado dele e tal. Aí é que é aquela visão que passou no começo. Aí ele fala, eu não sei se eu morri por causas naturais ou foi um assassinato. Se me mataram, tá ligado? Que envenenaram ele. Aí ele morre com essa dúvida e fala, então ele vê uma luz, ele fala, então essa é a famosa luz do fim do túnel. Aí ele reencarna em outro mundo. Cara, cortaram isso, velho. Já vai direto pra ele reencarnando. quiser inovar. Não tem isso no manhwa, velho. Eles mudaram. Alteraram o início. Aham. E ele nasce como. Ele vem como criança mesmo. Aham.
Isso é normal. Ele reencarna como um bebê. どこだ。はじめまして、チビのアーサー。僕はレイノル。パパだよ。パパって言える？知らぬ。もうまだ無理よ。知らぬ。こやつらは一体。パパだよ、アーサママよ、アーサこの者たちは私の父と母だという。だとすると私は産み落とされたのか。かつて O rei 数え nascimento. きれない勝利を手にした私が Renascimento do ただ rei. の無力な赤ん坊になるとはな。ー。ゲッてしましょうね。よくできました。アリスもレイノルズもよく世話をしている。私を子だと思い込んでいるのだ。これが当然なのだろう。だが不満あるいは恐怖はついて回る。ー。アーサー？見てよ、アリス。アーサーはやっぱり僕を大好きなんだ。反射的な行動に過ぎない。 Se cagou. 制御不能の生理現象。いっぱい出たわね。えらいえらい。何一つ思い通りにならない。しましょうね。この肉体はまるで牢獄だ。何度も目覚めたいと願ったが、この奇妙な夢が終わることはなかった。そして私はさらに奇妙なものを見ることになる。ほら見せて。この世界 É, に outro tem a cura. 私の知らない力が存在している。実に興味深い。 Ela é um divergente. Papa 帰ってきたわよ。知識は武器である。私は周囲を観察し続けた。ただいま、アーサー、アリス。おっと、これじゃあお帰りのハグはお É, 預けだ velho. な。 É uma animação mediana, 個 velho. 人が武器を所持できる社会。それだけ危険だと言える。早急に力を手にする必要がある。大丈夫？ O início também é mais 問 complicado, 題 né? ないよ。 Até, mas é porque tem outro anime que o cara que escreveu esse manhwa, ele se inspirou no início. É igualzinho o início, mas a animação do outro anime, que é, no caso é Mushoku Tensei, tipo assim, é um absurdo, velho. Depois eu te mostro pra tu ver a animação do outro anime, o começo. 小さな仕事だったしね。よかった。 Pegou um estúdio muito ruim, パパ pô, の顔も見たし、もう寝 pra ましょう fazer ね。 o The Begin. Eles deram pra um estúdio muito ruim, velho. 不自由にまみれた日々だが、この時間だけは悪くない。自由に眠れる時間など望めなかったからだ。 Ó, estão acrescentando coisa, isso não tinha no manhwa. Caraca, tá passando os dias? レイ、頭をぶつけないよう見てて。もちろんだ。ああ、見て。チビのアーサーが鏡に映った自分を見てる。可愛すぎるわ。チビのアーサー。数ヶ月経った今でもこの名には慣れないでいた。だが
些細な問題だ。いい夢を見てね。 Ah, velho, nem colocou a ceninha da hora que tem quando ele para no espelho, velho. Tem a cena quando ele para no espelho, ele encosta, quando ele tá encostando a mão no espelho assim, aí ele olha pra ele e fala. Acho que ele fala que eu sou. Até que eu sou bonitinho. Se prepare, garotas. O garanhão chegou. 私はようやく自らの手足を操ることができるようになったのだ。あと少し気づかれないよう全速力で進むのだ。成功だ。知識は武器である。私はようやく欲しいものを手に入れた。すなわちこの世界の情報である。私が生まれ落ちた大陸 Pô, já sabe リガ ler? 山には Aham. 3つの王国があった。ダルム Doideira. 王国、 Aí o Reino dos Anões. ドワーフの国、 Darwin. エレノア王国、 Eleanor. 森の Reino 奥 dos 深くにあるエルフたちの国、そして私がいるサピン王 O 国、 Reino dos Humanos. 最も多くの住人を誇る人間たちの国。私の国と同じく君主制を敷いている。一つ違う。 Tipo assim, a animação tá mediana. Mas tipo assim, não tá horrível. Tipo, Nanatsu Taizai. Apesar que Nanatsu Taizai foi uma atrocidade. Acabaram com o anime, com a animação dele. Se eu não tivesse lido o manhwa, e não tivesse visto o traço do manhwa, que é bonito pra caramba, essa animação eu tava assistindo de boa, sem reclamar. Mas como eu li o manhwa, aí não tem como não ver sem reclamar, sem tipo, achar estranho. Porque o traço do personagem é muito bonito no manhwa, velho. 違うのは、ここでは王の座は受け継がれるものであり、奪うものではないということだ。 Mas até agora não teve nenhuma cena difícil de fazer e a animação tá mediana. Vamos ver quando chegar nas partes da ação, né? この Nas 世界は animação 発展途 difícil. 上と言える。 Se eles não vão cagar tudo. 技術が進歩していない理由の一つは、この本に書かれていた魔術だ。この世界にはマナと呼ばれる力がある。 Mano, マナを操る力は遺伝によるものが多く、100人に1人の確率で備わって生まれてくる。かゆい。マナの使い方には大きく分けて2通りある。オーグメンターと Os ampliadores e os オーグメンタ conjuradores. ーはマナにより身体を強化し、巨大な力と守り、機敏さを備える。コンジュラーはマナを外へ放し、思いのままに操ることができる。何事にも例外はあるか。まあいい。マナの操作の要となるのがマナコアである。魔術師として目覚めるのは思春期の初期から10代後半。自身の体内に眠るマナのかけらを一箇所に集めてマナコアを生成することで魔術師となれるのだ。私はそれに似たものを知っている。キル、自らが内包する力を ah, Foi um viu, negócio cara? que eu ia falar agora. Que no mundo passado dele, ele. Em vez de se chamar mana, a energia que ele usava era o Ki. Aí tu falou de Dragon Ball no começo. 認識し、支配し、解放する。 Ah, そしてその要となる transformar, の verdade. が気のセンターだ。果たして前世の知識は武器となりうるのか。 Ele vai começar a concentrar a mana. これは見つけた。あーさ、もうママを心配させて。ここまでか。お Super. 何か気づいたのか。うんち出た？どうやら違うようだ。あいにくだが私はまだ。
やっぱ私とあろう者が集中して気づかなかったのか。りね。さあ、おむつを変えましょう。やはりこの肉体は牢獄だ。力を手に入れなければ。 Preciso obter mais poder. アーサーが生まれて2年。あっという間ね。世界一可愛くて好奇心が旺盛で。 O pai já não tá mais presente? でも Oi? O pai já não está mais presente? Tá, tá. Ele deve estar fazendo alguma coisa por aí. 私たちはあの子の笑顔を Ela 見 tá たこと escrevendo が uma ない。 carta, um livro? Ah, não, ela tá fazendo diário. あら Ah lá, o pai. 筋がいいぞアーサー。アリス見てくれよアーサーを。 2 anos. 世界一可愛いアーサーに何をしているの？やっ何っていや剣を教えて。と歩けるようになったばかりなのに何考えてるのよ。 2年の歳月を経て私はこの夫婦の力関係を理解した。あるいはこの世界そのものが母系性なのかもしれない。ここに来るといつもご機嫌ね。ここはこの世界を学ぶ上で重要な場所であった。武器の種類と品質はこの国の技術力を推し量ることができる。前世の世界では存在しなかった物質の数々、そして直に魔術を見ることができたのは何よりも収穫であった。あら、お眠の時間ね。この夫婦は実に細やかに私を世話してくれている。不自由だが不満はない。親とはこういうものなのだろうか。Ó, já dá um bagulho que a gente não tem no manhwa. わからない。 A gente não, quer dizer, não tem cedo, né? A gente não sabe que ele era órfão no passado, tá ligado? Que ele nunca teve uma família. No manhwa só vai falar isso lá pra frente mesmo. Aqui no começo eles já botaram no anime このぬくもりは a cena, né? 嫌いではない。おやすみなさい。ねえアーサー、あなたがベッドから抜け出して本を読んでいることも、市場でいろんなことに目を輝かしていることも、お母さんは嬉しいわ。きっとレイの血を引いているからよね。いつかあの人みたいに世界中のいろいろなものを見たくなるかもしれない。できることならもっと平和な道を選んでほしいわ。私の可愛いアーサー。私は幸運だ。身近に生きた教科書がいるのだから。パパすごいだろ。手で動かした方が早いな。あっちはいまいちね。ほら、かっこいいパパが始まるわよ。É porque ele é ampliador, não é conjurador. 父親はオーグメンターだった。 Sim, パパす amplificador. ごいでしょ。うん。こうしてはいられない。そろそろお昼寝の時間ね。Nossa, esse beijo ficou bugado demais, velho. Olha isso! Que coisa horrível! そろそろお昼寝の時間ね。 Meu Deus! Uma cena simples. Eles fizeram essa cagada. Ai, ai. 本はダメ。今はおねんねの時間よ。ダメよ。
今はおねんねの時間。そんな目で見てもダメなんですから。 そこ Convenceu. だけだからね。 Não teve a fala, pô. Antes dele fazer essa cara, ele, tipo, no manhwa, ele aponta pro livro, aí ele fica pedindo pra pegar, ela não deixa. Aí ele fala, eu vou ter que usar minha arma secreta. Aí ele começa a fazer essa cara, tá ligado? 私の価値だ。 Sair vencedor. さまざまな知識と経験を得たこの2年、最大の偉業はマナコアの生成だ。体内に眠る無数のマナのかけら、その一つ一つを一点に集中させる。それは途方もない作業だった。だがそれもようやく報われる。あと少し。最後の一かけら。 Botar fogo na casa. Explodiu. Acabou com a casa dos pais. Nossa, Caraca, no... ferido. Ah, velho, no manhwa essa cena é muito mais pica, velho. 大丈夫かアリス。 Pô, velho, dá pra fazer coisa melhor. あの中に Que merda, velho, que essa cena ficou uma bosta. Vou comparar o manhwa, meu Deus do céu. そんなまさか冗談だろ。まだ3歳にもならないのに。あの子はアサは Nossa, mostra uma cena foda nele flutuando, tá ligado? Olha que merda. Meu Deus do céu. アリス。あの子は Porra, velho. 学びの日々はついに実を結んだ。これ Ah, は acabou com a casa 大 toda. きな一歩となる。 Ele vai perceber agora quando ele volta, pô. Aí ele vê que a casa tá destruída. 油断した。この私がこんなところで。 そうだったな。私の安全はこの二人が守ってくれる。親とはそういう役目だった。アリス、アーサーは 大丈夫大丈夫 Nossa, puta, todo tronco. Não, pô, não é o confundir com o pai do Rudy. なぜ涙を流す。役目を果たしたのだ。誇ればいい。わからない。わからない。これはこの世界の書物でも学ぶことができなかった。前世でも知ることがなかった。教えてくれ。これは何というものなのだ。 Ah, velho. É uma animação muito fraca, velho. Nossa, velho, que tristeza. Ai, ai, eu espero que melhore, velho. Esse é o Eu primeiro espero. episódio? É, só o primeiro episódio, não tem nada demais no primeiro episódio e. Caraca, fraco desse jeito. Eu espero que a próxima temporada ele dê pra outro estúdio animar, velho. Não é possível, velho. Esse estúdio é muito ruim, velho, muito fraco. Merda. Mas é É o isso, que tem pra rapaziada. hoje. É isso, rapaziada. Acabaram com o nosso menino arte, velho. Acabaram com The Beginning of the End, velho. Mas pior que até que a nota de avaliação tá 4.7 ainda, velho. 90% deu 5 estrelas de 12k de avaliação, velho. Caraca. A avaliação, por que pareça, tá boa. Mas é isso, rapaziada. Deixa o like aí. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Até o próximo react, velho. Eu vou continuar trazendo, né? Porque é conteúdo, tem que trazer. É, Vai melhorar. melhorar.
Faz o L. É. É nóis, valeu. Velho. Fui. Fui.